capítulo 9 e um Paulo completamente diferente depois do capítulo de número 9. Que olhasse para Paulo ou Saulo antes do capítulo 9, cometendo grandes atrocidades que logo mais a gente veremos, ninguém diria que este homem se tornaria uma ferramenta poderosíssima na obra do Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que este homem, Saulo, Paulo, ele fazia parte do grupo político dos fariseus. Sendo ele poliglota, este homem se dedicava 100% naquilo que ele acreditava ser a verdade. E por conta disso, perseguia a igreja do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 3, nós veremos isto. E diz assim a palavra: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas as atrocidades deste homem não paravam aí. Em Atos capítulo de número 26, versículo de número 10, o próprio Paulo conta as atrocidades que ele fazia antes do capítulo 9. Se você abrir sua Bíblia, Atos capítulo 26, versículo de número 10, diz assim a palavra: o que também fiz em Jerusalém. Olha para cá, irmão. O que eu fiz, é Paulo falando. O que eu fiz em Jerusalém, havendo recebido autorizações dos principais sacerdotes, eu encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Além de Paulo perseguir a igreja, entrava pelas casas, arrastava os crentes. Paulo estava por trás da morte de muitos irmãos, como também estava por trás da morte de Estevão. Paulo entrava nas casas, pegava os crentes, votava para que eles morressem. Podemos ver grandes atrocidades deste homem, mas em Atos capítulo de número 9, ele chega nos principais, pede cartas de autorização, porque ele queria ir até Damasco, acabar com mais um culto, prender mais alguns crentes, votar para que alguns morressem. Mas diz o texto que quando ele pega as cartas, está em direção a Damasco, o Jesus da obra, o dono da vinha, marcou um encontro com ele. E diz a Bíblia que quando ele estava indo a caminho de Damasco, Jesus desceu no ambiente como um esplendor de luz. Diz a Bíblia que ele cai, fica cego, e ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa é para ti lutar contra os meus aguilhões. No capítulo 9, ele tem a sua experiência, o seu contato pessoal com Jesus. Mas quando olhamos para a Bíblia, depois do capítulo 9, depois do encontro que ele tem com o Todo-Poderoso, o homem que trabalhava para prender os crentes, agora é um homem que trabalha para libertar quem estava preso pelo pecado, através do poder da palavra. O homem que trabalhava e voltou na morte de muitos santos, depois do capítulo de número 9, é um homem que trabalhava não para matar, mas para dar vida àqueles que estavam mortos espiritualmente, através
poder da palavra. O homem que pegava cartas e autorização para acabar com os cultos, para fechar com as igrejas, depois do capítulo 9 de Wilton, Jesus o transformou no maior implantador de igreja do Novo Testamento. Oh, glória ao nome de Jesus, porque Jesus, ele é especialista em mudar o caráter do homem. Olhe para cá e escute esta verdade. É por isso que o diabo, ele faz de tudo para que você não pregue este nome, para que você não anuncie este evangelho, porque ele, como ninguém, sabe do poder e da autoridade que há nesse evangelho. Glória ao nome de Jesus, porque este evangelho, irmãos, ele tem poder para libertar quem está preso pelo pecado. Este evangelho tem poder para mudar o caráter do homem. Este evangelho tem poder para libertar e transformar o mais vil pecador. Este evangelho tem poder para libertar quem está acorrentado pelo pecado. Este evangelho tem poder para libertar quem está preso nas drogas, quem está preso na prostituição, quem está preso no álcool. Tem. É por isso que o diabo faz de tudo para que a igreja não pregue este evangelho. Quantos que estão me ouvindo nesta noite, que algum tempo atrás estavam presos pelo pecado, acorrentados pelo pecado, presos no tráfico, presos nas drogas, só que Jesus usou alguém cheio do Espírito Santo e ele pregou a preciosa palavra, e a palavra quebrou as correntes do pecado, quebrou as correntes do vício, quebrou as correntes. E alguém pegando, eu vou continuar. Jesus quebrou as correntes do pecado, e para a tristeza do diabo, que pensou que você ia morrer nas drogas, ia morrer no pecado, Jesus transformou. E olha só onde você está. Hoje é obreiro, hoje está sentado na mocidade, hoje está fardado, hoje é missionário, hoje tem gente pegando, eu vou continuar. Jesus, e olha só onde você chegou. Levante a sua mão, por gentileza, para você receber esta palavra nesta noite. Paulo escreve, fica a mão levantada. Paulo escreve a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8. Paulo dá um brado que ele mexe com a minha alma. E o que é que Paulo diz? Paulo diz o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, para nós, evangelista Lucas, que somos salvos, para nós, Araújo, que somos salvos, para nós, igreja, que somos salvos, para nós, mocidade, que somos salvos. A mensagem do Cristo crucificado, a mensagem do Cristo ressurreto é o poder, 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 poder para quê, Neto? Poder para libertar, poder para curar, poder para restaurar, poder para batizar, poder para encher, poder para renovar. Quantos estão sentindo a presença desse Jesus aqui nesta noite? Levante a sua mão lá em cima, por gentileza, e sinta a presença do Cristo crucificado, do Cristo crucificado, do Cristo. Quem trouxe a sua Bíblia, irmão? Por gentileza, levante ela. Todos que trouxeram a sua Bíblia, levante ela, por gentileza. Fique com ela levantada e não abaixe. Você tem na sua mão a arma mais poderosa do Evangelho, que é a palavra. Fique com ela levantada, porque eu vou dizer algo de Deus para você nesta noite. Jesus, enquanto ele estava meditando neste texto, Jesus ele bradou fortemente dizendo: eu conto com a minha igreja para pregar a preciosa palavra. Jesus ele conta conosco, igreja, para que através do fogo da palavra,
Jesus incendeia esta cidade do Ipojuca através do fogo da palavra, do fogo do evangelho, do fogo da palavra, do fogo do evangelho, do fogo da palavra, do fogo do evangelho, do fogo. Receba esta palavra. Vidas serão salvas através de você, vidas serão transformadas, vidas serão libertas, vidas serão mudadas através do poder da palavra. Olhe para alguém que está do seu lado, por gentileza. Eu estou sentindo Jesus nessa palavra. Balance ele, balance ela e diga: Jesus conta com vocês. Diga mais forte: Jesus conta com você. Jesus não conta mais com Pedro. Jesus não conta mais com... levanta a mão para receber. Jesus, ele conta com quem? Ele conta com os obreiros. Ele conta com a mocidade. Ele conta com esse exército. Satanás, que se prepare, mas a igreja vai incendiar esta cidade da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Só quem acredita, pelo amor de Deus, levanta a mão e adora. Adora, 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 adora. Só quem está sentindo ele, levanta a mão, por favor. E por 10 segundos adora ele. Adora ele, adora ele, porque Jesus, ele quer nos encher hoje, mas não para ficar nesses 4 dias, não. Jesus quer nos encher, é para a gente sair deste congresso cheio do fogo da palavra, cheio do fogo do evangelho, cheio. Jesus está na casa. Jesus, ele muda. Jesus, ele transforma. Jesus, ele modela Paulo. E o homem que cometia grandes atrocidades, Jesus transformou numa ferramenta tão poderosa. Jesus, ele vai modelar Paulo de uma maneira extraordinária. E vai usá-lo como um grande instrumento em seu evangelho, a ponto de se tornar um grande ícone do evangelho. Até porque o desejo de Jesus, repita comigo, o desejo de Jesus é de nos transformar em ferramentas poderosas para a sua obra. Perceba que depois do capítulo, ainda no capítulo 9, melhor dizendo, versículo número 15, Jesus vai revelar, porque Jesus, ele chama com propósito. Jesus, ele chama Paulo. No capítulo 9, versículo 15, Jesus vai revelar o propósito pelo qual chamou ele. E qual era? Quando Jesus fala para Ananias ir na casa de Judas orar por ele, Ananias disse: mas Saulo de Tarso, Senhor, ele mata crente, ele fecha igreja, ele persegue a gente, acaba com o culto, mata crente. No versículo 15, Jesus abre a boca e diz para ele: vá, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Jesus chama e Jesus revela o propósito: usar em prol da sua obra. Mateus capítulo de número 4, versículo 18 e versículo 19, diz a Bíblia o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19: e disse-lhe: vinde após mim, e eu farei de vocês, porque vocês ainda não são, mas eu os tornarei pescadores de homem. Jesus revela, ele chama, e automaticamente ele revela o propósito pelo
qual Ele nos chamou. Qual é? Ele quer nos usar. Mas olhe para cá e escute esta verdade. Só que o diabo colocou na mente de muitos que não precisa ser usado. Quem já ouviu isso aqui? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Quem escutou, levanta a mão. Jesus não me chamou para pregar não, irmão. Jesus não me chamou para cantar não. Jesus me chamou só para ficar aqui no meu cantinho, caladinha. Quem já ouviu isso? Ninguém já ouviu isso não, irmão? Quem já ouviu? Jesus não me chamou. Jesus me chamou para ficar sentadinho no meu lugar. Quase todo santo dia eu escuto isso. Mas isso é mentira do diabo. Porque Jesus não te chamou para você ser infrutífero, para você ser infrutífera. Jesus, Ele não morreu na cruz. Jesus não abandonou o céu, não abriu mão de privilégios. Jesus